Eu não sei quando foi exatamente que deixei de viver e comecei apenas a existir. Talvez tenha sido em um dia comum, desses que passam despercebidos, mas deixam marcas profundas. Eu acordava todas as manhãs com uma sensação estranha no peito, como se o simples ato de respirar já fosse pesado demais. Antes de levantar da cama, eu já estava cansado. Cansado de tentar, cansado de me decepcionar, cansado de vestir uma armadura que ninguém via, mas que eu carregava como se fosse uma obrigação. O mundo me dizia que eu tinha tudo para ser feliz, mas ninguém fazia ideia da batalha que acontecia aqui dentro. Eu sorria nas fotos, mas por dentro eu me desmanchava. Eu conversava com as pessoas, mas nenhuma palavra conseguia atravessar a barreira que eu construía ao redor do meu coração. Eu estava sempre rodeado, e ainda assim, me sentia completamente sozinho. E talvez, essa seja uma das piores formas de solidão. Aquela que ninguém percebe, porque por fora parece que está tudo bem. Eu me tornei um especialista em esconder cicatrizes invisíveis, em guardar lágrimas para momentos onde ninguém pudesse ver, em fingir que eu não sentia nada, quando na verdade, eu sentia tudo, em silêncio. Por muito tempo, acreditei que ser forte era não cair, não mostrar fraqueza, não pedir ajuda. E foi assim que eu fui me perdendo um pouco a cada dia. Eu me comparava com os outros, e sempre parecia que eu era o único que não conseguia acompanhar o ritmo do mundo. Era como se todos estivessem correndo, enquanto eu mal conseguia ficar de pé. O espelho se tornou meu maior inimigo. Eu encarava o meu reflexo e me perguntava quem era aquela pessoa que me olhava de volta. Onde foi que eu deixei a minha essência escapar? Onde se escondeu aquele brilho nos olhos que eu tinha quando acreditava no futuro? A verdade é que eu fui apagando a minha própria luz, com medo de que ela não fosse suficiente. Eu me cobrava por tudo, pelo que fiz, pelo que não fiz, pelo que eu deveria ter feito melhor. Eu vivia preso em uma guerra interna, onde o meu pior inimigo era eu mesmo. Qualquer palavra atravessada me doía como um golpe certeiro. Qualquer erro pequeno era motivo para me odiar por dias. Eu achava que, se eu fosse duro comigo, finalmente aprenderia. Mas tudo que eu aprendi foi me destruir com perfeição. E foi quando eu toquei o fundo desse poço silencioso que algo dentro de mim começou a gritar. Um pedido de socorro que eu não podia mais ignorar. Eu sentei na beira da cama, com o coração acelerado, e senti como se uma vida inteira estivesse desabando sobre mim. Eu precisava admitir. Eu estava cansado de ser forte para todo mundo, enquanto eu enfraquecia para mim mesmo. Naquele momento, eu fechei os olhos e perguntei: quando foi que eu parei de me amar? E o silêncio respondeu. Ele me mostrou todas as vezes em que escolhi agradar o mundo e esqueci de me escolher. Todos os nãos que eu engoli. Todas as vezes em que deixei minha dor para depois. Eu percebi que eu estava vivendo para sobreviver, não para existir plenamente. Então, pela primeira vez em muito tempo, eu respirei. Não apenas para continuar vivendo, mas para começar de novo. Eu entendi que existia um espaço entre o que o mundo fazia comigo e o que eu fazia comigo mesmo. E esse espaço era meu. Ali estava a minha liberdade, ali estava a minha força, ali estava o início da minha cura. Eu comecei a ouvir o que a minha alma tentava me dizer: que não havia problema em desacelerar, que não havia vergonha em sentir dor, que eu não precisava ter todas as respostas hoje. Eu me permiti ser humano, falhar, chorar, recomeçar. Cada lágrima que caiu daquele dia em diante lavou um pouco do peso que eu carregava escondido. Passei a olhar para mim com mais carinho. Em vez de listar o que faltava, eu comecei a reconhecer tudo o que eu já tinha sobrevivido. Eu transformei a minha cama arrumada pela manhã em um pequeno gesto de vitória. O café preparado com calma se tornou um lembrete diário de que a vida acontecia agora e que eu estava presente. Eu entendi que disciplina não era uma prisão, era um ato de amor próprio. Eu enfrentei conversas que adiei por medo. Eu disse não quando algo me machucava. Eu parei de mendigar atenção e me tornei prioridade na minha própria vida. Descobri que a autenticidade é a forma mais bela de coragem. Que viver de acordo com o que eu sinto é o maior presente que posso me dar. E aí veio a parte mais difícil: enfrentar aquilo que eu evitava há anos. Aquele sonho que parecia grande demais para mim. Aquele passo que eu tinha medo de dar. Mas eu dei. Tremendo, inseguro, com o coração disparado, eu dei. E a vida me mostrou que o medo não era um sinal para desistir.
Era um sinal de que eu estava finalmente indo na direção certa. Eu me transformei sem que ninguém percebesse. E talvez essa seja a transformação mais bonita, aquela que acontece dentro, antes de aparecer fora. Eu hoje caminho com mais leveza. Eu erro com mais gentileza. Eu vivo com mais verdade. E mesmo que o mundo continue tentando me derrubar, aqui dentro, eu construí uma fortaleza que ninguém pode invadir. Sim, ainda existem dias difíceis. Dias em que antigas vozes voltam a sussurrar que eu não sou suficiente. Dias em que o coração pesa. Mas agora, quando isso acontece, eu me lembro de quem eu sou. Eu me lembro de tudo o que eu já superei. Eu me lembro que eu tenho valor, mesmo quando ninguém aplaude. Eu sei o quanto dói carregar batalhas que ninguém vê. Sei como é sorrir enquanto o peito sangra. Sei como é se sentir invisível mesmo cercado de gente. Mas hoje, eu também sei que dentro de mim existe uma força que não depende de aprovação externa. Uma força que me faz levantar depois de cada queda. Uma força que estava comigo o tempo todo, só esperava que eu confiasse nela. Eu não quero mais me tratar como um inimigo. Eu quero ser o meu próprio lar. Quero ser o abraço que me acolhe nos dias ruins. Quero ser o motivo de orgulho da minha versão futura. Eu mereço isso. Eu sempre mereci. Só tinha esquecido. Se você me ouviu até aqui, obrigado. Obrigado por dedicar seu tempo a esta história que pode ser diferente da sua, mas que no fundo, fala sobre algo que todos nós carregamos. A vontade silenciosa de ser melhor para nós mesmos. Obrigado por não ter ido embora. Obrigado por permitir que estas palavras encontrassem um espaço no seu coração. Eu espero que você se lembre disso. Você merece ser a pessoa que sonhava ser quando era criança. E ainda dá tempo. Sempre dá tempo. A vida não acabou para você. A vida está apenas esperando você decidir vivê-la de verdade. Obrigado por ter ficado comigo até o final.